Olá pessoal, eu sou Adilson Santana e antes do episódio começar, você vai ouvir uma audiodescrição minha, do meu convidado e do estúdio onde a gente gravou, para que todo mundo tenha acesso à totalidade do conteúdo. Caso você não queira ouvir, basta avançar para o minuto 1 e 10. O apresentador Adilson Santana é um homem de pele negra, cabelo baixo nas laterais e mais alto na parte superior da cabeça, usa óculos e tem uma barba curta. Está vestindo uma camiseta branca com mangas beges e calças jeans pretas. O professor, baterista e produtor cultural Rodrigo Melo é um homem negro, cabelo com dreads, está vestindo uma blusa no estilo bata estampada e calças jeans pretas. Eles estão sentados um de frente para o outro, entre eles há uma mesa. Ao fundo, entre os dois, há uma televisão com a logomarca Moideia Podcast. Do lado direito do apresentador, há um painel preto com o nome do podcast em luzes de LED. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Uma Ideia. Hoje é o penúltimo episódio, a gente está encerrando essa temporada, mas antes a gente vai conversar com o Rodrigo Melo, que é professor, músico e produtor. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, Adilson. Muito obrigado a toda a equipe do Uma Ideia. É um prazer estar aqui novamente, agora sendo entrevistado por você. Eu que agradeço, cara. E pra gente começar, eu queria saber que você tem essa, como é que eu posso dizer assim? Você atua em diversos meios, mas eu queria perguntar bem lá atrás, a gente fazer um resgate. Como foi essa sua entrada, né, ainda criança, vamos dizer assim, né, porque a gente começa uma coisa, ainda criança meio que brincando, né, nessa parte lúdica. Sim. Qual é a sua memória mais antiga fazendo arte? Fazendo arte, tem sempre aquela parte. Eu me lembro, que pergunta boa, cara. Trouxe uma memória muito guardada. Porque eu me lembro de um avental que eu tinha que comprar para a escola primária ainda, na época de Jardim 1. Era um avental de pintura. E eu achava aquilo fenomenal, porque eu pensava, pô, isso é de artista. Não sabia o que era artista, mas assim, era um avental de plástico com uma bolsinha na frente para colocar as tintas. E eu acho que isso trouxe agora essa memória. Muito obrigado, porque assim, é a primeira ideia de, bom, vou fazer arte aqui com isso. Na verdade era pintar os elefantezinhos, o sol, Todo na mundo escola. todo mundo tem esse desenho, né? Uma casa, um morrinho e um sol, é clássico. Exatamente, o que a professora desse para pintar. Mas aquele avental ali realmente me colocou, assim, me deu uma ideia de dimensão de fazer arte, assim, não de estar brincando, de estar fluindo com lápis de pintar, etc. Muito obrigado. Massa. E, além disso, quando a gente está fazendo essa meio que uma introdução, como você disse, né? À educação, você está falando ainda no pré-escolar Sim. lá. E eu acho que a arte, ela também vem de um lugar de família também. Às vezes a família influencia muito. A família influencia muito nessa entrada, né? Da pessoa na arte. Como foi para Sim. você? Pois é. Falando diretamente da arte musical, realmente teve uma influência direta da família, porque meus dois irmãos mais velhos, Gleidson e Léo Meira, são músicos, né? E aí, eu acho que eu tinha 10 anos, 11 anos de idade, um pouco mais novo talvez, eles começaram a fazer a banda deles, né? Um toca bateria, outro toca guitarra, e aí os ensaios eram lá em casa. Então, assim, o contato era direto, né? Eram os amigos dele da rua, que se reuniram para fazer banda, em vez de jogar bola na rua. Eles jogavam bola, mas assim, tinha essa parte de fazer música dentro de casa. E meu irmão Léo, ele sempre teve uma tendência mais profissional também para coisa. Então ele tinha esse tino de, ó, vamos fazer, vamos levar a sério e tal. Então os ensaios eram mais profissionais, não eram brincadeiras, assim, diversões, entende? Então, foi o primeiro contato, realmente. Massa. Então, pelo fato de vocês ter irmãos mais velhos que já trabalhavam nessa parte de música, não teve resistência dos seus pais. Resistência não é a palavra, mas assim, houve um receio, né? Porque a gente sabe que arte, no geral, é complicado de sobrevivência, de questão de financeira, etc. Então,
quando eu decidi tocar, né, para ser baterista, minha mãe falou, ó, você vai ter que escolher uma faculdade. Quando chegou na época, né, terminei o ensino médio, foi mais ou menos quando eu comecei a tocar, e aí a ideia era seguir o mesmo exemplo que eu tive dos meus irmãos mais velhos, parar o ensino médio e seguir na música, né, na empreitada. Só que ela falou, não, vai fazer uma faculdade, seja do que for, mas tem que ter um curso superior aí para garantir. Né? E aí, assim, não houve uma proibição, não houve mas houve um receio, assim, segue com outra coisa para estar... Massa. E quando além da família, ou quando a gente é de periferia, né, que a gente olha assim pro lado, a gente vê muita coisa acontecendo, né? Seja desse diálogo, dessa história de que o pessoal meio que entra na sua casa, já é lida ali como se fosse família. Sim. A pessoa já cresce nessa coisa de que todo mundo tá junto ali, passando por uma mesma situação, ou se criando junto. Aí eu te pergunto, no teu bairro, onde você cresceu, existiu uma influência, uma pessoa que você disse, pô, eu acho massa o trabalho de fulano de tal. Ele é uma inspiração para mim, para além dos teus irmãos e da tua família? Sim, sim. No bairro, exatamente não. Eu tenho dois momentos, assim. Eu fui a primeira infância até os 10 anos, 11 anos, que foi essa época que meus irmãos começaram a tocar. Eu morei no Cristo Redentor. Aí, a partir daí, eu fui para o Bessa, mas naquele tempo remoto, onde tudo realmente era mato. E aí eu me distanciei desse pessoal, assim, tanto geograficamente como do contato social mesmo, da minha infância ali, dos amigos. Mas teve uma pessoa no meio desse trajeto que em 91, 90, influenciou diretamente, que foi Valmir Vante Vaz, da Tribo Etnos. Porque na época, exatamente 91 por aí, eu comecei a descobrir o hip hop, né, como algo que não chegava tão diretamente por causa dos meios, recursos. E aí eu queria vivenciar isso aqui em João Pessoa e não sabia por onde. E um dia passou uma reportagem na TV falando de uma escola de dança que estava ensinando hip hop no espaço cultural e a figura era Vante, professor. Aí eu falei com minha prima, eu quero ir, quero ir. Aí a gente foi para ver a aula. Fiz 2 aulas de hip hop ali dançando, descobri que não tenho o menor talento para dança, mas o contato com a música, eu voltava lá para escutar a música. Aí com o tempo, quando eu me tornei músico, aí Valmir me convidou, Vante me convidou para ser baterista da tribo, e aí estou até hoje com essa ligação com a Tribo Etnos. E aí, assim, a pessoa dele, a visão artística, tudo isso influenciou demais, assim. A filosofia da Tribo Etnos também. Então, coadunou muito com o que eu acredito, com a formação que eu tive em casa, com meus irmãos, e essa visão mais holística da arte. Massa. E você agora trouxe para a conversa da gente o hip hop, né? Sim. E você disse que os primeiros passos em relação ao hip hop foi dentro da Tribo Etnos. Isso. Mas fora dela, como foi essa caminhada? Porque você veio aqui, né, como produtor de Preto A, que é uma pessoa que eu gosto muito e que faz um hip hop muito massa. Aí conta pra mim como é essa aventura para além da Tribo Etnos. Perfeito, obrigado também por essa pergunta, porque assim, hip hop é um estilo que eu me identifiquei muito, não só por causa da batida, das questões eletrônicas, mas trouxe para mim uma realidade que eu não tinha tanto contato. Eu saí do Cristo muito cedo, né? Então esse contato com a realidade mais periférica, etc., não tive contato direto, mas eu escutava aqueles caras cantando, falando de outro mundo assim para mim, que eu dizia, cara, se esses caras estão falando e tá sendo tão veemente essa mensagem, é porque os caras veem isso, eles não estão pegando um recorte de jornal, os caras estão vivenciando isso. Então foi muito forte essa mensagem, né, do hip hop. E me trouxe essa noção, opa, peraí, botar o pé no chão, enxergar a sociedade, né, enxergar como é que as coisas funcionam, e aí juntar com essa expressão artística. Então eu sempre curti. Depois que eu saí da tribo, acho que em 2000 me afastei um pouco, né, porque sair não é a questão, mas era 2000 e pouco, 2001, 2003.
eu me afastei também do hip hop um pouco, comecei a estudar outras influências, conhecer melhor o folclore, as músicas. Folclore não é uma palavra aqui, mas assim, as músicas, a cultura regional. Me aprofundar mais nesse âmbito, né? Tocando, vivenciando. E aí, quando foi em 2022, me surge Preto-A, a figura, né, simbólica, representativa pra caramba, querendo fazer um trabalho. Eu digo, bicho, é a oportunidade que eu tenho para voltar a essa origem aí de trabalhar com hip hop, agora com outra carga de conhecimento musical, etc. E juntar com essa potência que é o Negão, né? Assim, porra, é muito forte. Ele é muito... A presença dele quanto MC, quanto pessoa também, que a gente já tem um lado mais, né, próximo pessoalmente, é muito forte. E aí, assim, eu agradeço também ele tá me dando essa oportunidade também, sabe? De voltar para o hip hop, porque a galera me conhece, mas não como baterista de hip hop, como beatmaker, né? Fiz algumas apresentações com o Bichart, tocando com percussão, etc., né? Que tem essa pegada do hip hop também, mas não produzindo, não realmente fazendo, né? Assim, produzindo o hip hop. E aí, com o Preto-A, a gente está construindo essa relação. Massa. E nessa sua resposta, você disse que nesse tempo, né, que você ficou afastado do hip hop, geograficamente, como você estava falando, né, porque fez com que você se afastasse dessa realidade mais periférica, você disse que experimentou outros estilos musicais. E eu gosto sempre de dar uma olhada, né? No Instagram, pesquisar o que já saiu na internet sobre a pessoa para meio que me dar argumentos e surgir as perguntas, assim. Sim. E eu vi no seu Instagram que você também tem uma banda, né, que se chama Adarum, né? Que tem... E na descrição dela, no Instagram, tem dizendo assim, música de axé. Isso. Né? Eu acho que é uma conotação diferente do axé que a gente conhece, que vem exportado da Bahia, né? É assim, nacionalmente conhecido como sendo o axé music. Mas qual é esse tipo de música que você faz? Como tá dizendo aqui, música de axé. Sim, sim. Música de ou para axé, né? Em 2017, na verdade, esse projeto, a ideia já era mais antiga. Acho que 2015, 2016, eu comecei a ter, por causa da minha ligação com a religiosidade afro-brasileira. Então, assim, afro-indígena brasileira, né? Eu comecei a ter essa ideia, vou fazer aqui em João Pessoa, na Paraíba, uma banda que fale sobre essa cultura, sobre esse universo da Umbanda, do Candomblé, da Jurema, né? E trate desse assunto, não como um dogmatismo, digamos assim, não é uma música que eu brincava assim, não é uma música gospel de macumba, né? É uma música que fale do sentimento, do subliminar, da filosofia em si, né? E aí esse projeto foi sendo gestado na minha cabeça até 2017, porque quando eu terminei a faculdade de música, licenciatura em música, tinha que fazer um recital de fechamento do curso, né, de conclusão do curso. E aí eu pensei, bom, agora é a oportunidade de colocar essa ideia na rua, né? E aí juntei amigos meus e foi muito bonito, tem fotos no palco, etc, de acho que 12 pessoas, todas de religiões diferentes, assim, tinha pessoas católicas, evangélicas, ateu, guitarrista que tocava comigo na época se colocava como ateu, e um trio de macumbeira ali fazendo a percussão, mais eu. Então, assim, foi um momento ecumênico, assim, uma junção, uma festa muito bonita. E aí a ideia do projeto era essa, assim, trazer o sentimento nas músicas. Tem alguns trechos de pontos, né, que eu uso como refrão, algumas composições foram minhas, mas no cerne da ideia era esse, trazer mais esse subliminar, assim, não o culto em si, né? Massa. E quando você olha assim a cena, né, de João Pessoa, né, para música feita, vamos dizer assim, ligada para que tem influências, né, de matrizes africanas, música preta, vamos dizer assim, qual é o panorama que você tem? E o que é que você visualiza assim quando eu olho assim,
Perfeito, assim. Eu de 2017, eu acredito que a Da Rum era a única banda nesse sentido, assim, prática, né? Aham. Prática, né? Daí para frente surgiram outras bandas, né? Outros nomes, Laís de Oiá, seu Zeca Coco, a própria Encanto da Jurema, com Malu Moreno, né? Que eu faço parte também. E várias outras bandas que vão trazendo outros artistas que vão trazendo o tema também, né? E aí esse tema começa a ficar mais recorrente, né? Qual é o tema? As religiosidades, né? As religiões, digamos assim. A Jurema, as pessoas começam a compor canções, mesmo que não seja o cerne do trabalho, né? Mas compor trazendo elementos, né? As entidades. Então, assim, era muito bom, porque é muito bom hoje, porque em 2017 eu dizia, bicho, a gente está fazendo música de macumba para macumbeiro, mas vai tocar aonde, né? Vai circular aonde? Quem é que vai aceitar isso, etc. Então, hoje já é mais corrente, né? Já é mais comum. Então, eu estou muito satisfeito, muito feliz e espero que cresça mais, né? Aham. E, além do mais, você também é produtor cultural, né? E criador de um festival, o Festival Preto, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua veia para além da música, como é que eu posso dizer assim, do fazer musical, né? Mas assim, de uma produção que pode abarcar várias outras vertentes artísticas, como o festival. Pois é, só um parênteses assim. Meus irmãos são músicos, né? Desde 90 e pouco, 80 e pouco. E aí eu já fiz muito assim, já tenho desde os 14 anos de idade esse contato com esse universo da Uhum, música. Quando a gente pensa música, não é só tocar o instrumento, né? O universo a música é um universo em si. uhum, Então eu já fui road dos meus irmãos, até produtor de evento nesse sentido, né? De músico também, de arranjador, compositor, etc. Eu fui experimentando, fui me permitindo experimentar cada faceta desse universo da música. E o Festival Preto foi justamente uma dessas facetas que se une a esse pensamento, né? Gostaria de fazer um evento que trouxesse esse universo da religiosidade afro-brasileira, afro-indígena brasileira, afro-indígena paraibana, e com os artistas que estavam produzindo na época. Isso foi em 2021, pré-pandemia ali, foi em janeiro, a execução dele. A ideia foi gestada antes, mas enfim, para reunir justamente esses artistas para fazer essa vitrine. E na época foi uma empreitada que não foi individual, teve um outro companheiro, né, que topou a ideia comigo e a gente conseguiu botar na prática independentemente, né, de recursos do governo, etc., recursos públicos, para a gente movimentar esse lado, né? E aí eu fico muito satisfeito também, assim, foi o primeiro e até então o único, né, Festival Preto de Arte e Cultura Preta na Paraíba, né? É esse o título completo dele, porque a ideia é essa, assim, de fazer na Paraíba um festival que trouxesse todos os elementos. Até então, onde eu tenho notícia, em 2021, foi o primeiro festival que reuniu vários elementos, né? Porque a questão, a gente teve a feira preta com empreendedores pretos ali, teve um debate sobre a questão da intolerância religiosa com representantes, né, da religiosidade, e a apresentação de atrações diretamente ligadas a essa cultura, né? Então, assim, executando, acho que foi o primeiro festival na Paraíba. Hoje seguem outros, nesse, aham, né, mês de novembro hoje já tem 2 bons festivais, mas enfim, é bom que venham mais, né? Sempre sim. dê mais espaço. E uma coisa que eu peço sempre para o meu entrevistado que chega aqui, né, para uma ideia, é uma palavra como é que eu posso dizer assim, de guia, né, para os artistas que vêm depois, né? E você, pelo fato de ter tido dois irmãos mais velhos, que meio que eu acredito, né, que eles disseram, ó, Rodrigo é assim, isso aqui tu vai errar, isso aqui a gente deixa tu errar, mas também
o caminho é esse. E eu acho Sim. que é importante, né? Quando a gente fala sobre periferia, sobre sonhos, sobre arte, sobre cultura, a gente precisa ter a gente como exemplo e também dizer, mais ou menos, como foi que a gente passou pelos caminhos para chegar onde a gente está hoje, ou trabalhando com arte, ou fazendo arte. Porque eu acho que isso oxigena as próximas gerações. O que é que tu diria para essas pessoas? Diz que pergunta difícil, né, mano? Porque assim, a arte ela é muito fluida assim, quanto campo de sobrevivência, né? Uhum. Ela é uma necessidade para gente que faz arte, porque se não expressar, acaba explodindo a cabeça, o sentimento, etc. Mas quando a gente se entrega demais, ela também pode puxar e a gente não perder o chão, né? O terreno de verdade. E é isso que eu penso, assim. Eu levei, basicamente, eu comecei a tocar, a pensar, e aí foi uma coisa bem peculiar da minha criação com meus irmãos, né? Eles já eram profissionais quando eu comecei a tocar, então quando eu ganhei o instrumento, peguei a primeira vez na baqueta, meu irmão falou, ó, leva essa coisa a sério, porque a coisa é séria mesmo, né? O trabalho, etc. Então não teve aquele tempo de fruição, de tocar. Lógico, depois eu fui tocar com os amigos, em bandinhas, né, de adolescente, etc. Mas sempre com aquela visão, ó, se liga que isso aqui é uma coisa séria, é um campo de trabalho, é um modo de sobrevivência, etc. E eu demorei um pouco para virar essa chave, né, assim, fui fazer outra faculdade, me distanciei um tanto do instrumento, mas não larguei a música. E aí teve um momento chave que eu pensei, cara, e agora? O que é da minha vida de verdade? Né? O que é que eu vou ser quando eu crescer? E até eu olhar para mim mesmo, ter coragem de me assumir quanto artista, quanto músico, eu não tinha coragem de largar a mão, assim, me entregar de vez. Lógico, eu tenho um suporte, quem conhece sabe mais intimamente, eu tenho um suporte familiar, etc. Mas tá no corre de buscar apresentação, de estar produzindo, etc. É igual para todo mundo, principalmente na realidade paraibana de uma pessoa, né? Você pode ter mais ou menos recursos, mas os espaços são mais limitados, etc. Igual. Então, assim, largar a mão, assumir a sua posição como artista e encarar isso realmente como, ó, meu trabalho, e aí que bom que tivesse uma jornada fechada, né? 6x1, 4x3, só para trazer essas questões. Ser artista não para muito, você tem que estar defendendo o seu pão, a sua ideia, todas as horas ali da vida, né? E aí é uma decisão, é tomar essa decisão e seguir. Eu acho que todos os artistas que passaram por aqui falaram um pouco disso, assim, Sim. de certa forma. Tem uma hora que você tem que dizer, eu sou isso. E aí se encarar, realmente. Massa. Cara, eu gostaria de agradecer muito a tua vinda aqui. Foi uma conversa bacana, leve. Eu nem vi o tempo ali no cronômetro. Já passou, né, cara? Que já ficou tão fluida, tão massa assim. E do jeito como você conta, né, a sua trajetória, é muito fácil de ouvir. Tá. Não foi fácil, não. Eu digo mas... fácil de ouvir e legal de escutar. Que bom, que bom. Então, eu agradeço a tua vinda aqui e a gente se vê por aí. Eu agradeço novamente o convite, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, por ser mais uma ferramenta de apoio. Precisamos todos nos apoiar. Então, fico muito feliz e prosperidade para o Moedé e para você. Valeu, muito obrigado, viu? Então, gente, esse foi mais um episódio do Mó Ideia e já já eu volto de novo com mais um episódio. Não se esquece, segue a gente no Instagram, se inscreve aqui no YouTube, para quem está assistindo pelo YouTube. Quem está ouvindo a gente pelo Spotify e vendo também, porque lá também tem vídeo, é só favoritar a gente. Na próxima semana eu volto de novo. Fui. Realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, operacionalização Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado da Paraíba. Paraíba, 16 de dezembro de 2024.